Olá você, grande abraço. Está começando nesta segunda-feira mais uma edição do programa Cidade Esportes, a sua revista de todos os inícios de semana, com todas as informações que ocorreram. Aqui você vai ficar sabendo como o São José está se preparando para o Campeonato Paulista da Série A2. Você terá informações do basquetebol de São José, do Jacareí Atlético Clube, o Taekwondo. E hoje, a participação especial do Antônio Carlos, que é o presidente da Associação de Clubes Amadores de Jacareí. Ele que faz um balanço nesses 3 anos de atividades que foram desenvolvidas aqui do esporte amador. Antônio Carlos, prazer tê-lo conosco mais uma vez no Cidade Esportes e fazendo para nós um balanço do que fez a entidade e alguns outros assuntos apimentados por aqui. Grande abraço a você. Oscar, um bom dia e agradecer a você por mais uma oportunidade que está sendo feita para o futebol amador de Jacareí. E são 3 anos aí que a gente na frente da associação, para quem prometeu 2 anos, né? Estou tendo já para o 3º ano já. E a gente está estudando até agora aí. Vou ter uma reunião que talvez eu vou me afastar, porque a promessa era de 2, estamos para a 3ª, daqui a pouco você vai para o 4º ano, então tem que deixar uma renovação. Mas são 3 anos, graças a Deus, de êxito, né? Eu acho que para quem vem acompanhando o trabalho da gente dentro de Jacareí, né, outrora as coisas estavam bem mais complicadas, a gente conseguiu ajustar algumas coisas. Falta muita coisa para a gente conseguir conquistar, mas com certeza ao longo do andar da carruagem, a gente vai alcançar muitas coisas aí com aquelas pessoas que possam estar vindo, e a gente vai estar ali mesmo, talvez não esteja na frente, mas apoiando o futebol amador de Jacareí, como sempre apoiou nesses 30 e poucos anos que eu tenho de futebol de Jacareí. Muito bem, então deixa eu fazer algumas justificativas aqui com relação ao bom dia do Antônio Carlos. Você que está nos acompanhando nessa segunda-feira às 10h30, programa que é gravado todas as segundas-feiras, pela manhã às 10 horas, e que você está vendo aí com exclusividade nesta segunda-feira às 10h30 da noite. O programa é reexibido de novo às terças-feiras, às quartas-feiras. Você acompanha no nosso VT os horários que você está acompanhando aí. Se você quiser interagir conosco, o nosso e-mail, o corintiano Gino, né? Está por aqui, está contente. Vamos ver se, aliás, hoje eu estou contando com a Isabela Ribeiro no programa dessa segunda-feira, em razão de alguns compromissos. Ela com a memória sensacional de gravar o e-mail da TV Cidade. A TV Cidade, você pode mandar para nós o seu e-mail. O e-mail é tvcidadejacareí@gmail.com.br. Bom, meu caro Antônio Carlos, vamos repercutir um pouco relacionado. Eu vou começar primeiro a falar da LIF. Nesse mês que se encerrou, que está se encerrando aí, a Prefeitura divulgou através da Secretaria de Esportes as modalidades que foram beneficiadas com a LIF que apoia aquelas equipes competitivas no ano de 2012. E você entrou com um projeto, né, Antônio Carlos, através da Associação de Clubes da Cidade. Entrou com o futebol de sub-15, sub-17 e também com o futebol feminino. Surpresa, uma equipe que trabalha com equipes de base e que tem hoje 2 equipes disputando, uma equipe da associação não ter o privilégio da LIF. Você ficou surpreso com isso ou não? Com certeza, Luiz Carlos. No qual que passou para a gente, talvez o que eu tenho que dizer é o seguinte: a gente pode ter uma falha no sentido de colocar os 2 projetos, que seria colocado num projeto só. Mas eu acho que faltou também um pouco de ter no sentido, se a gente, quando entrou com os 2 projetos, poderia estar passando para a gente, olha, um ou outro, né? Mas a gente ficou assim um pouco triste pelo que a gente vem apresentando dentro de Jacareí, pelo futebol amador de Jacareí. A gente que é um amante do futebol amador de Jacareí, sabendo o potencial que o Jacareí tem dentro do futebol amador de Jacareí, e eu acho que a gente teria condições de estar sendo responsabilizando por esse projeto, que a gente foi um bom projeto apresentado, e com certeza teria resultado, né? Eles vão ter uma base hoje, a associação que apoia, através, junto com a Ativa, o Parque Meia Lua, né? Que é a Associação Ativa e Parque Meia Lua, no sub-15, sub-17, eles estão disputando o campeonato paulista, da Associação Paulista de Futebol, o sub-15 e sub-17. As 2 categorias, né? Estão nas semifinais do campeonato, né? Então, eu acho que teriam que estar olhando um pouquinho com mais olhos, né, por aquilo que você vem fazendo para o futebol de Jacareí, tá? Mas eu acho que tem um pouquinho mais de respeito
né, pelo que a gente representa também dentro do futebol de Jacareí. Só para o telespectador ter uma noção com relação ao campeonato da Associação Paulista de Futebol, a associação é uma entidade abaixo da Federação Paulista de Futebol, mas que tem um prestígio no estado de São Paulo de realizar algumas competições. Antônio Carlos falava há pouco antes sobre o Parque Meia Lua, inclusive hoje o Parque Meia Lua jogou fora de casa contra o Juventus, o jogo de ida, havia perdido o primeiro jogo aqui, e se ganhou o jogo hoje, parte já para a grande final do campeonato Sub-15 da Associação Paulista de Futebol. Mas já tem o Sub-17 classificado para o jogo semifinal neste domingo aqui no Ponte Preta. O time do Sub-17, comandado pelo técnico Edão, venceu o Concórdia pelo placar de 3-2 no último final de semana e assegurou essa vaga. Então, só para você, telespectador, ter uma noção. Então, é um trabalho. E vocês me parecem, Antônio Carlos, que há um apoio, por exemplo, da prefeitura, que logístico para vocês, ou o apoio é só da entidade Atívia? Não. Quando a gente apresentou esse projeto com o Edão, né? Esse projeto é do Edão, a gente tem que deixar bem claro isso daí. O Edão veio na associação, pediu um apoio. Eu falei, Edão, a gente está aqui, né, como presidente da entidade, para apoiar tudo aquilo que for necessário para o futebol amador de Jacareí, né? E aí o Edão mostrou, a gente falou, poxa, é uma coisa muito importante para a cidade, para os meninos das cidades, né, que tem um bom potencial, já visto que eles já tinham disputado um campeonato, ele tinha sido campeão aqui em Jacareí na fase regional, nas categorias sub-11, que foi disputado para fora daqui de Jacareí, não lembro a cidade que teve. Aliás, você, desculpa interromper, quando você falou do sub-11 e sub-12, a Secretaria de Esportes alegava que eles não estavam na idade de receber a LIF, né? Agora não, nesse projeto estava. Sub-17. Da LIF, não, daí não teria. Não, mas mesmo assim o sub-12 e sub-13, eu até conversava com o secretário, o Hernani falava, não, mas sub-11 e sub-12 eu não posso apoiar. Então esse projeto que entrou agora podia. Com certeza. Porque o que eu acho assim, a ideia que eu tenho para o futebol de Jacareí, independente ou não, se você o LIF é uma lei do incentivo fiscal que é de alto rendimento, mas se você tem um sub-15, hoje você disputando um paulista, você tem um sub-17, mas isso não impede de você fazer um trabalho com as bases, já estruturando para chegar nessas categorias também, né? Então o trabalho que a gente queria, já começasse ali, independente dos valores, a gente queria já fazer esse trabalho, tendo esse recurso, a gente poderia estar dar condições para ser feito, né? Porque cobra, Antônio Carlos, eu conversava com o Dori Leal Moreira, da Secretaria de Esportes e Recreação, por várias vezes que eu tive fazendo uma entrevista com o Dori, ele falava assim para mim, Luiz, nós precisamos aqui em Jacareí que os meninos de 14, 15, 16, 17 anos estejam engajados em participações competitivas. Quer dizer, então completaria esse trabalho, porque se você tem uma entidade que trabalha com o esporte amador, que é a Associação de Clubes Amadores, iria coroar justamente os campeonatos de base que vocês fazem também, né? Porque hoje nós temos o quê? Quem é que ganhou essa LIF para 2012? Foi o técnico Jusemar Souza. Nada contra o técnico Jusemar Souza, que ainda não definiu a sua permanência no Jacareí. Ele também entrou com um projeto, entrou com o masculino e com o feminino. Me parece que vocês entraram com os dois projetos separados. A alegação foi essa, que os projetos separados não poderiam ser aceitos. Mas vocês foram orientados pelo menos para isso? No caso, a gente tem que reconhecer também, foi um erro que tem no edital disso, você não pode meter dois projetos. Mas na hora que você recebe dois projetos, se não for para você, a questão é o seguinte, que você tem dois, está errado, você tem que colocar um ou outro, tá certo? Mas então, já que o futebol masculino tinha o feminino, certo? Então vai entrar só o feminino aqui, entrou a associação feminina, que era um trabalho que a gente estava numa parceria com o Armando, né? E o Armando que já trabalha, aliás, o Armando não estava ganhando nada para comandar essas equipes até agora. Agora, resta saber se o Jusemar vai aproveitar o Armando. Porque é interessante, mas então, Antônio Carlos, o que o telespectador passa a nos questionar, e com razão, eu fico com a impressão seguinte, é bom a gente questionar a LIF, eu vou falar aqui para o nosso telespectador, para o pessoal da Secretaria de Esportes, vai chegar uma hora que essa LIF vai precisar da imprensa participar de como se define essa questão. Porque, queira ou não queira, o basquete teve 50% a mais de aumento, não contra no investimento do basquete, mas porque as outras modalidades não.
Então, não sei se você concorda comigo, fica o seu posicionamento. A LIF já passa por questões políticas, na sua opinião? Eu espero que não, tá? Eu não quero enxergar dessa forma, certo? Mas certas coisas que deixam você assim, meio com o pé atrás, né? Porque parece que assim, não estou dizendo que seja, mas para um pode, outro não pode, tá? Então, eu acho que faltou um pouco de reconhecimento, tá? Pela associação, certo? Que nós demonstramos que esse projeto que o Edão trouxe, certo? Hoje nós não temos, né? Nós tínhamos um campo de Elvira, que o Elvira liberava a gente para fazer os treinos com os meninos. A gente não tem campo hoje lá, porque os meninos não estão treinando. Para você ver que o potencial é tão... Eles estão indo para as competições sem treinar, então. Sem treinar, os meninos não estão treinando essa semana, que não tem local para treinamento dos meninos, tá certo? E eles estão disputando um campeonato paulista, os dois da categoria estão nas semifinais do campeonato. Aliás, será que o trabalho é tão ruim assim, que não poderia estar nos orientando? Por favor, vamos premiar alguma coisa aqui para nos ajudar, para fortalecer cada vez mais esses pessoal. Entristece você ver esse tipo de coisas, certo? Acontecendo hoje dentro de Jacareí, tá certo? Porque não é possível, eu sou 3 anos em frente da associação, e graças a Deus um trabalho razoável, né? Que a gente está conseguindo ser feito, e não, poxa, nem o feminino, você entendeu? Nem o feminino você fala assim, olha, nós vamos apoiar, como apoiamos o Edão, vamos apoiar o Armando, né? O Armando está aqui com esse trabalho também ali, levando isso aqui nas costas, né? Vamos apoiar essas meninas, vamos dar uma estrutura que ajudamos com o Edão, né? Tá colhendo esse fruto aí, né? Não dá. Agora, você falava do Armando, o Armando é um professor concursado da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Jacareí, e quando o Antônio Carlos fala do Armando, eu me lembro que por várias vezes, fazendo seus treinamentos no campo do Santa Rita, com recursos mínimos, né? É impressionante. Agora você vê hoje o futebol de São José dos Campos, campeão da Taça Libertadores Feminina, time que venceu o Colo-Colo em São José dos Campos. E eu conversava com o Theo, que já o secretário de Esportes de São José dos Campos, ao final da partida de ontem, até a Isabela Ribeiro acompanhou, no próximo programa ela pode até comentar sobre isso. O gasto com o futebol feminino é inferior. Eles gastaram com essa Taça Libertadores Feminina, ainda não está fechado o balanço deles, mas em torno de 80 a 100 mil. Mas voltando a falar do Armando, será que irão aproveitar o Armando? É uma questão que eu faço. Agora, uma outra coisa, você dizia, o próprio Jacareí Atlético Clube esse ano de 2011 esteve disputando a mesma competição que o Edão está chegando na final com o apoio da Associação de Clubes Amadores de Jacareí. Um empresário vindo de fora, né, usou o nome do Jacareí para disputar o campeonato da associação, mas parece que eles não tiveram sucesso, Antônio Carlos, pararam no caminho. Então, dá-se a entender que se for pelo know-how, pelo currículo, o time apoiado pela associação teria que estar na LIF. Com certeza. Porque eu não vejo, são meninos da cidade, estão vestindo a camisa do Parque Meia Lua, ou estão vindo garotos de fora, Antônio Carlos? Não, os meninos são todos das cidades, né? Daqui de Jacareí. Da Jacareí. E esse time que o Jaque montou, que levou o nome do Jaque, né? Aliás, o Pedro Mota tem acompanhado também o Cidade Esportes. Aliás, o Pedro Mota está cornetando bastante, hein, Pedro? Um grande abraço a você. O Pedro está acompanhando o nosso bate-papo aqui, ele vai responder depois para nós. Não sei se levantou essa questão do empresário que veio por aqui, né? Usou o nome do Jacareí para disputar o campeonato da Associação Paulista, mas os caminhos mostram que a associação estava certa em apoiar o Edão. Mas, enfim, Antônio Carlos, para a conclusão desse assunto, hoje o time não tem local para treinar. Não, nós não temos. Não só, Luiz Carlos, você vê a situação. O Jaque, devido à apresentação que eles vão ter aqui para a Federação Paulista, teve que parar o campo, né? O Jacareí. E a associação, o Parque Meia Lua, estava jogando no campo do Jaque esses jogos, que tem que ser um campo, né, apresentado lá e em condições para que possa estar disputando esse campeonato desse nível. E, infelizmente, porque o Jaque tem que fazer tem que detetizar, tem várias coisas, uma vistoria da Federação Paulista, e teve que dar uma reforma lá dentro no gramado e tal, então não tem o campo. Enfim, se o Ponte Preta não emprestar... Aí o Ponte foi para o Ponte Preta, certo? O Ponte Preta está abrindo suas portas, então nós temos um campo hoje na cidade, né, que é o campo do Ponte Preta, que está deixando os meninos fazer esses jogos lá, tá? Então, eu fico assim triste em Jacareí, ao ponto que nós chega para o futebol de Jacareí. Não tem